Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, não é bom? Deixa eu chorar um pouquinho, depois eu vou sorrir, eu estou brincando. Hoje foi um dia maravilhoso. Para muita gente, nós perdemos, mas temos a consciência que nós ganhamos. Nós nunca perdemos. Nunca perdemos. Diga, nós nunca perdemos. Ou a gente vence ou a gente aprende. Quem disse foi Mandela. Essas eleições, para nós, foi um tempo muito precioso. E o pastor Clodoilson foi muito bem votado. 3.055 votos, é muito voto. Vamos dar um aplauso, Senhor, por aqueles que trabalharam. Uma campanha que, na verdade, a gente começou nas vésperas. E tem gente que está fazendo campanha já há 10 anos, se estruturando há 8 anos. E nós decidimos colocar o nome dele para a sociedade a partir de janeiro, fevereiro. Então, nós avançamos e avançamos muito bem. A lista, a segunda, foi também candidata, teve 1.800 e poucos votos, foi bem votado também. Então, se juntássemos os dois, a gente esmagava todo mundo. Mas aprendemos, crescemos e não perdemos. Então, eu quero agradecer a você que se dedicou. Eu estava vendo algumas expressões e as pessoas dizendo, fiquei triste. Mas nós temos motivos para nos alegrarmos mesmo. As pessoas abraçaram, muita gente se dispôs e trabalhou com empenho. E o Clodoilson ficou como segundo suplente. Vai assumir daqui uns dias. Breve. Agora vem o segundo turno. Ora lá, viu? Agora é a hora de avançarmos um pouquinho mais. Nós não temos um projeto pessoal, não. Não temos um projeto pessoal. Queremos que alguém que esteja lá abra as portas para que possamos entrar na prefeitura, não para pedir coisas de interesses pessoais, mas para o bem da sociedade. Eu fui presidente do Conselho de Pastores por muitos anos. Este ano eu cheguei para a diretoria e disse, olha, no ano que vem, eu quero que vocês me liberem para que eu esteja fora da diretoria, porque toma um pouco de tempo. Aí o bispo disse assim, o presidente disse, Edmil, se você ficar de fora, também fico de fora. Eu falei, então estou dentro. Estou brincando. Mas eu me lembro que nós tivemos um atendimento com um prefeito uma vez, um prefeito desses aí que estava, não esse que estava aí não. Ele recebeu os pastores, eram uns 8 ou 9 pastores, ele não teve a graça de chamar-nos para sentarmos no seu gabinete. Imagina alguém chega na sua casa, você é recebido e você não convida essas pessoas para se assentarem na sua casa. Foi assim que nós somos recebidos na prefeitura. Então nós precisamos saber em quem nós votamos de verdade. Alguém que a gente vai poder olhar no olho e dizer o que tem para dizer, sem buscar os interesses pessoais. Então ore por isso. Pense nisso. E se mova no espírito e não na força do braço. Mas estamos juntos. Diga hashtag. Estamos juntos. Um beijo para vocês. Dê um aplauso ao Senhor. Não fique triste não. Diga para o teu irmão, não fique triste não. Não fique mesmo, queridos. Temos motivos para nos alegrarmos. A nossa chamada é para a tomada da cidade. Estamos no caminho certo. Eu disse outro dia, pessoas brigando por causa das eleições. Eu disse, as eleições passam. E tem gente tocando fogo em pontes, destruindo relacionamentos. Isso é a expressão profunda da carnalidade. Não deveria ser assim em hipótese alguma. E no nosso meio não vai ser assim, amém? Todos os espíritos malignos que causam dissensão, eles estão vencidos no nome de Jesus. Nós vamos prosseguir na nossa jornada do estabelecimento do reino de Deus nesta cidade. E esta cidade
vai conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e só a Ele vai prestar cultos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Pastor Davi, Deus que te abençoe. Pastora Adriana, são bem-vindos, viu? As crianças lá atrás, Deus que abençoe vocês. Hoje começa um ano novo, bíblico, judaico, 5.777. 5.777. Para muita gente isso não quer dizer nada. Como disse aquele Tadeu Schmidt, e aí, o que isso quer dizer? Para muita gente, nada. Mas para nós significa muita coisa. Cada ano novo que se começa, na perspectiva bíblica, abre portais, e o portal da bênção está vindo sobre você. O ímpio muitas vezes vai padecer, mas para você já brilhou o sol da justiça, trazendo luz, iluminando todo o teu coração, todo o teu ser. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Que você possa administrar o seu celular. Eu sei que algumas pessoas, elas têm a Bíblia no celular, então elas usam o celular como Bíblia, mas bom seria mesmo se você trouxesse a sua Bíblia de papel, essa Bíblia tradicional. Eu fico imaginando, a gente é um pouco radical, né? Eu fico imaginando nos dias de Moisés, a Bíblia era um pedaço de pedra, os 10 mandamentos. Imagina carregar aquele negócio. A primeira palavra foi escrita onde? Em pedras. Era a palavra, então tinha lá a pedra para carregar, as tábuas da lei. Mas é muito importante nós termos a nossa Bíblia. Podemos escrever na Bíblia, destacar textos na Bíblia. Isso é muito importante. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Curve a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta noite. Entramos nas regiões celestiais com adoração, com louvores, e nós nos rendemos ante a tua majestade, ante a tua santidade. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, e nos submetemos à tua vontade. Nos apresentamos como igreja, buscando a tua face, clamando por avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra nesses dias. Aviva, ó Senhor, a tua igreja nesses dias. Deus, glorifica o teu nome, exalta o teu nome. Que esta noite seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de transformação, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Quando nós falamos da ceia, nós falamos de um memorial. Nós temos diante de nós a ceia, e nós celebramos este momento uma vez por mês, pelo menos. Poderíamos fazê-lo toda semana, mas fazemos uma vez por mês, que envolve toda uma logística. E a ceia é um memorial de aliança, e ela tem um propósito: anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Para muitas coisas existem memoriais. Memoriais são construções, edificações ou objetos que faz lembrar alguma coisa. Pode fazer lembrar pessoas, ocasiões. Eu tenho aqui algumas projeções de memoriais da nossa cidade, e você vai olhar para esses memoriais, e eu vou fazer a pergunta e você vai responder. Este primeiro aqui, o que é isso aqui? Um obelisco. Onde fica? Avenida Afonso Pena. O que significa? É homenagem a quem?
ao fundador de Campo Grande. Isso mesmo, todo mundo sabe, né? É que vocês não querem falar, né? Ao fundador de Campo Grande. O outro memorial lá em cima, na Ernesto Geisel, com Fernando Correia da Costa, ali onde se juntam os córregos Segredo e Prosa. Tem um dos córregos que a gente não vê porque está canalizado, mas tem um córrego ali. Ali fala da chegada do fundador de Campo Grande e onde ele constrói o seu primeiro rancho. Então é um memorial também. Agora, este outro aqui, é Campo Grande, aonde que é? Vocês sabem onde fica? É praça, isso mesmo, é Praça de Coelho? Praça do Rádio Clube. E o que representa isso? É isso mesmo. A imigração japonesa. A chegada dos japoneses em Campo Grande, a chegada dos japoneses no Brasil. Então, cada memorial fala de alguma coisa. Nós temos diante de nós um memorial que fala algo. Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito deste memorial chamado ceia. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos encontrar muitos memoriais, mas muitos, não poucos, muitos. Quando alguém estabelecia uma aliança com uma outra pessoa, entre duas pessoas, reis, povos, se construiu um memorial. Quando Israel atravessa o Jordão para entrar na terra prometida, o Senhor ordenou que eles pegassem 12 pedras do leito do Jordão e construíssem um memorial. Quando nós olhamos para Abraão, quando Deus faz a ele a promessa e o chama para um pacto, para uma aliança, ali Deus ordenou a circuncisão, e a circuncisão era a marca, era o memorial desta aliança. E até hoje, todo menino que nasce em Israel, ao 8º dia, ele é circuncidado, para trazer à memória aquilo que Deus ordenou há tantos anos, há milênios. Imagina, milênios, este ato de circuncisão tem passado de geração a geração, para que eles não se esqueçam, tragam à memória, se lembrem do pacto que Deus fez com Abraão. Interessante, porque algumas recomendações de Jesus, nós não encontramos recomendações de memoriais, e não se tem memorial, e talvez por não se ter memorial, as pessoas se esquecem, mas são fundamentais para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento de fé. Olha só, este memorial aqui, ele é importante? Ele diz alguma coisa para você? Faz algum sentido? Faz. É possível que isso que estamos fazendo de mês em mês, e todos os meses, 12 vezes ao ano, algumas pessoas ainda não tenham a consciência do que isso representa. Agora imagina se nós não fizéssemos este ato profético, trazendo a memória através do pão e através do cálice. Imagina se nós já não teríamos esquecido daquilo que Jesus disse a respeito da sua morte, da sua ressurreição. Estaríamos anunciando a morte pelo ato da ceia, até que ele voltasse. Eu quero destacar algumas recomendações importantes que Jesus deu à igreja, aos primeiros discípulos, e essas recomendações são importantes no desenvolvimento, no crescimento espiritual do seu povo. Primeiro, a palavra. Ele fala a respeito da palavra. Jesus, ele fala a respeito do jejum. Jesus, ele fala a respeito da oração. Jesus, ele fala a respeito do amor. Jesus, ele fala a respeito do perdão. E Jesus, ele fala a respeito da proclamação do evangelho. Lógico que Jesus não fala a respeito apenas desses temas que eu citei: palavra, jejum, oração, amor, perdão e proclamação. Os temas são tantos, mas eu quero destacar aqui, pela graça de Deus, esses temas que eu citei. Palavra. Observe o que Jesus diz em João capítulo 5, versículo 39. Olha o que ele diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha a ordenança de Jesus: examinem as escrituras. Examinar não é uma leitura rasa. Examinar
não é simplesmente você olhar por cima, é olhar profundamente. Ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha a recomendação. Então Jesus, ele está recomendando. Não há um memorial para trazer isso à memória, mas é uma recomendação fundamental, se você deseja ter uma vida cristã bem-sucedida. É impossível sermos cristãos bem-sucedidos na nossa chamada de desenvolvimento de fé, distantes da palavra de Deus. Qual é o contato que você tem com a Bíblia? Qual é o nível de dedicação que você tem dispensado à leitura e ao estudo da palavra de Deus? Queridos, o que mais nós queremos e desejamos nesta terra é sermos bem-sucedidos. E esta palavra bem-sucedido não quer dizer apenas você ir bem nas suas finanças. Isso envolve o seu emocional, o seu espiritual, o seu corpo, envolve todo o teu ser. Jesus está dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É muito importante você se dedicar à leitura da Bíblia, à leitura da palavra. É importante nós ouvirmos. É importante ouvirmos, mas mais do que simplesmente ouvirmos, é importante nós examinarmos, dedicarmos tempo de estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Jesus, ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurados são aqueles que leem. Olha só, o que é bem-aventurado? É feliz, afortunado, muito feliz são aqueles que leem. Está lá o texto, mas não para ali. Os que ouvem as palavras desta profecia e os guardam. 3 coisas. Algumas pessoas, elas não conseguem ler, porque não foram alfabetizadas, e Deus deu a elas também a oportunidade de serem bem-aventuradas ouvindo. Mas para aqueles que leem, a recomendação é: examinem as Escrituras. Diga para o seu irmão: examine as Escrituras. Porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de Deus, as Escrituras que testificam de Jesus. Examinai as Escrituras. Esta é uma recomendação de Jesus. O próprio Jesus, que nos recomendou o ato profético como memorial de aliança, celebrarmos a ceia, ele está dizendo: examinai as Escrituras. Pergunta para o teu irmão assim: você quer ser um crente bem-sucedido? Virtuoso, vigoroso, cheio de Deus? É preciso ter contato com a Bíblia, é preciso ter contato com a palavra de Deus. Uma outra recomendação importante: diga jejum. Nós entendemos e aprendemos que o jejum não muda Deus. Deus não muda ou se convence em nos abençoar quando nós jejuamos. Não, mas o jejum nos prepara para as novidades de Deus. Preste atenção. O jejum vai preparar você para receber as novidades de Deus e não se arrebentar. É verdade. Algumas pessoas, quando elas recebem as novidades de Deus e não estão preparadas, muitas delas são tomadas por soberba, se envaidecem. Elas acham que aquilo que elas alcançaram veio de si mesmo, pela sua própria capacidade ou pela sua própria força. E o jejum vai neutralizar este sentimento e este pensamento que pode brotar na sua alma. Diga: jejuar é fundamental. Não há um memorial onde você possa olhar para trazer isso à memória, a lembrar você.
Jesus não deixou um memorial. Construam um memorial em cada cidade, em cada igreja, para não se esquecerem de jejuar. Os discípulos de João, eles questionaram Jesus a respeito do jejum. Mateus capítulo 9, dos versos 14 a 17. Os discípulos de João, eles vieram a Jesus o questionando a respeito do jejum. E eles diziam: nós jejuamos. Os fariseus, eles jejuam. Por que que os teus discípulos não jejuam? Olha só. Os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, eles não jejuavam. E Jesus vai responder por quê? Porque ele vai dizer assim: olha, enquanto o noivo está presente, eles não vão jejuar. Mas um dia o noivo vai ser tirado e eles jejuarão. Foi uma afirmação. Eles hão de jejuar. Agora vamos observar o que o jejum vai provocar. Vamos lá, nesse mesmo texto, o versículo 17. Não se deita vinho novo em odres velhos. Observe isso. Não se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam. Derramar-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Diga glória a Deus. Queridos, nós precisamos estar preparados para o dia da visitação de Deus nas nossas vidas. Deus está pronto e preparado para fazer uma grande obra em nós e através de nós. Deus quer manifestar a glória dele na nossa cidade. Deus quer, através da sua vida, manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Deus quer libertar os cativos, Deus quer curar os enfermos, e Ele quer fazer, e Ele pode fazer, desde que você esteja cheio da sua presença. Agora, Ele está falando a respeito do jejum. O jejum vai nos preparar para tudo isso que está por acontecer em nós, em nosso meio, para que não se perca. Por que muitos avivamentos, muitos moveres de Deus duraram semanas, ou duraram 2, 3 anos, 4 anos? Porque as pessoas não estavam preparadas para o avivamento. Nós estamos nesses dias debaixo de convocação, de jejum e oração, entendendo e sabendo qual é a vontade de Deus. Deus quer se manifestar nesta cidade, e Ele vai se manifestar através de quem? Através do seu povo. Jejum e oração para nós não é uma opção, é uma chamada divina de preparação e capacitação para que recebamos as novidades de Deus. Deus quer derramar vinho sobre você. Vinho novo. Imagina, Deus quer te encher de alegria, de gozo. Deus quer fazer de você um canal, um instrumento para a manifestação da glória dEle. Se nós desejamos as novidades de Deus, é preciso trilharmos o caminho do apego à palavra, é preciso trilharmos o caminho da dedicação a Deus em jejum. E agora, oração. Diga jejum e oração. Diga jejum e oração. A recomendação de Jesus é: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando Jesus ele foi ao Getsêmani, o Getsêmani foi a maior prova antes. Ele passou pelo deserto, ali vencendo Satanás. Logo no início da sua caminhada de ministério, antes que ele entrasse no cenário profético, Jesus jejua 40 dias. Imagina, Jesus teve um período de jejum de 40 dias. Ele vai ser tentado pelo diabo. Depois ele vai desenvolver o seu ministério e vai chegar o tempo da crucificação. E os dias que antecederam a crucificação foram dias de opressão na vida de Jesus. Ele vai ao Getsêmani. O Getsêmani é chamado lugar da prensa, onde se extrai o azeite. Ali no Getsêmani ele leva alguns discípulos com ele. E ele sai à parte para orar. E quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Ele desperta os discípulos e diz: nem uma hora vocês podem velar comigo? Qual é o tempo que temos dedicado diariamente à oração? Qual é o tempo de dedicação? Jesus desperta os discípulos e ele diz assim: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Diga jejum e oração. A recomendação da palavra de Deus é: orai sem cessar. Orai sem cessar. Lá no seu trabalho, você pode desenvolver o espírito da oração. Lógico que você não vai deixar de trabalhar e vai ficar lá no banheiro escondido, ajoelhado. Não, no tempo do trabalho você vai se dedicar ao trabalho. Mas mesmo se dedicando ao trabalho, você pode desenvolver o espírito da oração, o espírito da intercessão. Estar conectado a esta fonte poderosa que é o Espírito Santo de Deus. Você deseja viver uma vida vitoriosa? Quantos desejam? Diga a palavra de Deus. Jejum e oração. Observe comigo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. No versículo 13 diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva sobre a terra. E ali fala a respeito das pragas que seriam enviadas, os gafanhotos, para consumir a terra. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Agora observe o 14. Agora, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, diga se humilhar. E o que mais? E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem cura para a nossa cidade, tem cura para a nossa nação. Deus quer restaurar a nossa sorte, mas Deus precisa que um povo entre na presença dEle, se humilhando, orando, buscando a sua face, se desviando dos seus maus caminhos, se convertendo. E a promessa é: eu vou perdoar os seus pecados e vou trazer cura sobre a sua terra. Eu tenho um videozinho que eu gostaria de passar. Se está preparado? Eu tenho falado aqui do avivamento que aconteceu em Almolonga. Veja esse vídeo, apague as luzes aqui do altar. Pode soltar o som, tá? Tem um som, viu? Volta um pouquinho. O operador do som está onde? Vamos fazer um clamor. Arrebataram o operador do som. Chama assim, Nel, chama aí comigo. Onde você está? Está de lua de mel. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Olha lá, dá um aplauso aí, ele apareceu. É, Nel. Neuclides, onde você estava, Neuclides? Cadê a Cirlei? Casadinho novo. Tá por aqui, né? Solta o som aí, vai lá. Almolonga era uma vila extremamente pobre. Era uma comunidade que vivia numa pobreza absoluta e no vício do álcool. Violência, ignorância, feitiçaria, ocultismo, adoração de ídolos. Conversei com uma mulher que disse que seu marido, se ele não gostasse da refeição, a espancaria e lhe jogaria para fora de casa. Numa tentativa de diminuir seu sofrimento, muitos cidadãos faziam pactos com deuses locais como Pascoal Vailon, o Senhor da Morte, e Mashimon, um poderoso deus. Mashimon era o ídolo mais importante de Almolonga. Quando os espanhóis chegaram na Guatemala 500 anos atrás, eles descobriram que o povo indígena estava disposto a negociar certas coisas. Mas existia uma coisa que eles não abriram mão: Mashimon. Ele era um ídolo muito importante para eles. Se você viesse a Almolonga há 20 anos e caminhasse de manhã pelas ruas, veria às 7 da manhã vários e vários homens jogados na rua, por estarem completamente bêbados. Essa cidade de 20 e poucos mil habitantes fez uma escolha consciente de deixar de adorar os espíritos de seus antepassados. Como consequência, Almolonga hoje é uma das cidades mais limpas e prósperas da Guatemala. É uma cidade de igrejas.
Muitos citam a Molonga como um exemplo mundial de transformação. Ela realmente pode ser. 8 em cada 10 residentes se consideram cristãos nascidos de novo. Liberto da morte, o pastor Ricard chamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar essa cadeia de violência, superstição e pobreza. Quando os intercessores enviavam seus pedidos ao céu, eles eram cheios com uma fé sobrenatural. Nós mantínhamos um jejum por 3 a 4 dias por semana. Todos os sábados tínhamos vigílias de oração. Creio que foi assim que abrimos a porta. As pessoas começaram a ser libertas. Homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda, tremenda. Um avivamento. Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Um procedimento médico errado a fez desenvolver um quadro de gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente apodrecendo. Ela estava muito doente, a sua condição só piorava a cada dia. Não havia nada que pudéssemos fazer, então decidimos preparar o seu funeral porque já não havia esperança para ela. Eles me ligaram para realizar o funeral. No caminho para lá, o Senhor me disse para orar por ela. Então eu fui até a sua cama e disse, em nome de Jesus Cristo, levante. E ela levantou imediatamente, totalmente curada. Mas a presença do Espírito Santo não foi medida pelo crescimento da igreja. Uma passada pelo alvoroçado distrito comercial de Omolonga revela o impacto de transformação realizada pelo avivamento social. Ruas e prédios receberam nomes de lugares bíblicos. Um turista pode se espantar com esta pública demonstração de fé. Até mesmo a base agrícola da cidade cresceu. Durante anos, os campos ao redor de Omolonga sofreram com uma combinação de uma terra árida e métodos de trabalhos ineficientes. Mas assim que as pessoas se voltaram para Deus, viram uma grande transformação em sua terra. Eles fazem 3 colheitas ao ano e vendem seus produtos para Guatemala, sul do México e El Salvador. Antes da reviravolta espiritual, os agricultores exportavam 4 caminhões de produto por mês. Agora saem 40 caminhões da cidade por semana. Apelidada de Jardim dos Vegetais da América, a produção de Omolonga é de proporções bíblicas. Você tem que ver para crer. Beterrabas de 2 quilos e cenouras desse tamanho. É inacreditável. Intrigados pela dimensão desses vegetais e pelo aumento de 1000% na produtividade agrícola da cidade, pesquisadores americanos e de outros países estrangeiros vieram para Omolonga para descobrir o seu segredo. Mas a resposta não foi a que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu aos agricultores de Omolonga produz melhores colheitas que os métodos científicos conhecidos. E os agricultores constantemente dão glórias a Deus por lhes conceder esta colheita abundante. Ao mesmo tempo em que as pessoas começaram a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. A idolatria e a superstição terminaram, deixando um povo dedicado a uma fervente adoração e a um trabalho honesto. O estoicismo tradicional deu lugar a uma exuberância do coração. O preço que pagamos por isso é santidade, consagração, oração e jejum nos trazem vitória sobre os principados. Somos a geração que Deus vai usar para a transformação, não somente de nossa comunidade, mas do mundo inteiro. É um espetáculo maravilhoso ir e ver o efeito do Evangelho. Porque você pode realmente vê-lo, e é isso que queremos para nossas comunidades, para as nossas cidades e nações. Isso que nós vimos é um pequeno relato do que aconteceu em Omolonga. Mas nós temos muitos outros relatos dos feitos, das maravilhas, das intervenções de Deus que acontece através da sua igreja, quando o povo de Deus se volta para Ele. A nossa chamada é para nos voltarmos para a palavra nesses dias. A nossa chamada é para nos voltarmos para o tempo de oração, para o tempo do jejum. Eu me lembro, nós estávamos num tempo de consagração, há alguns anos, por cerca de 20 anos atrás. Estávamos num período de consagração, num local separado. Nosso propósito de jejum era um propósito de uma semana, de jejum e oração. E eu me lembro que quando estávamos no processo de jejum e oração, manifestou um espírito maligno. E ele se levantou contra a minha vida e dizia assim: você quer a cidade? Você quer a cidade? Eu vou destruir você. É impressionante. E nós continuamos no jejum e na oração, e Deus nos deu a vitória de uma forma poderosa e maravilhosa. E hoje estamos aqui
para o louvor e para a glória do nome dEle. Esta é a nossa chamada para esses dias. Prestem atenção, queridos. É muito mais do que vir à igreja uma vez por semana. A nossa chamada para esses dias é muito mais do que entoarmos um cântico. A nossa chamada para esses dias é muito mais do que simplesmente levantarmos as nossas mãos, muitas vezes até sem sentido. A nossa chamada para esses dias é para nos voltarmos para Deus com toda a intensidade do nosso ser, porque Deus quer fazer uma obra gloriosa e poderosa nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus quer marcar a nossa cidade com um novo tempo. Jejum, oração e palavra nos aproxima de Deus, e os segredos do coração de Deus são revelados a nós. Deus nos dá estratégias através do jejum, através da oração, desta comunhão com a palavra, para destruirmos e aniquilarmos as obras do inferno. Nós vimos o que aconteceu em Almolonga, um povo cativo, um povo aprisionado, subjugado pela feitiçaria, pela idolatria. Deus começa a mover através de quem? Através da igreja, através de um povo aparentemente insignificante, mas que decidiu buscar a Deus com toda intensidade de coração. Não é na superficialidade. Queridos, prestem atenção, a nossa religiosidade não impressiona Deus. Não impressiona Deus. Deus quer que nós nos voltemos para Ele de todo o coração. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos diante de nós este memorial, que trazemos a lembrança daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a obra da redenção, e anunciamos a morte dele através de cada ato comemorativo da ceia. Estamos anunciando a morte dele. Não há um memorial para trazer a lembrança que você deve ler a Bíblia. Não há um memorial construído lá na tua casa que desperta dizendo que você tem que orar. Você não recebe no seu WhatsApp. É possível até que o seu líder tenha se esforçado e despertado você pelo seu WhatsApp para que você ore. O seu líder é canal de Deus para despertar você também para a oração, para o jejum e para a consagração, porque o próprio Jesus despertou os discípulos dizendo: ei, vocês não podem velar, orar nem uma hora. Mas mais do que isso, é preciso ter a consciência ativada, que esta chamada é uma chamada divina, para que possamos atrair a glória de Deus sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Queridos, nesses dias, nesses últimos dias, nesses últimos meses, esses tempos que se aproximou destas eleições, 96 pessoas que eram candidatas ou pré-candidatas a algum cargo na Câmara ou na Prefeitura de algum estado brasileiro, 96 pessoas foram assassinadas. Imagina, 96 pessoas perderam a vida, porque vários motivos, a maioria deles motivos de poder, de dominação. São seres espirituais que estão reivindicando o território. Este é um tempo de tomarmos consciência que há uma chamada divina sobre nós como igreja nesta cidade. Temos aqui quase 900 mil pessoas. Destas, mais de 600 mil pessoas, ou aproximadamente 600 mil pessoas, ou 500 mil pessoas, não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, falando das questões espirituais. Este é um tempo de nos voltarmos com quebrantamento, com contrição, com arrependimento, com confissões de pecado, para que atraiamos a glória de Deus, e a glória de Deus quebre as forças destas regências no nosso solo, no nosso território. É possível? É possível. Esta é a nossa chamada. Não há um memorial lá dentro da sua casa que diz assim: olha, você precisa amar o seu irmão. Na verdade, muito mais do que amar o irmão, a recomendação de Jesus, amar os próprios inimigos, vai além. Olha só, Mateus capítulo 5, os versos 43 ao 48, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo?
Eu, porém, vos digo, é Jesus falando: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha a recomendação: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando alguém fala mal de você, critica você ou despreza você, qual é a sua reação? Algumas pessoas liberam palavras de maldição. Diz o texto: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Olha a dimensão da chamada de amor que repousa sobre nós, que representamos Deus na terra. A nossa chamada não é apenas para orarmos e abençoarmos aqueles que nos amam, aqueles que nos admiram. A chamada é para orarmos e abençoarmos e cumprimentarmos aqueles que nos perseguem. Diga, é forte mesmo, é desse jeito mesmo. Está entendendo? Se você quer ser filho de Deus, esta é a recomendação da Bíblia, é a recomendação da palavra. Dá para entender isso? É Jesus falando. Mas Jesus não fala apenas de amar, ele fala a respeito de perdoar. Observe o que diz Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 23. Fala o texto a respeito do credor incompassivo. Fala a respeito de um rei que decidiu ajustar as contas com seus servos. E havia dentre os seus servos, os seus súditos, alguém que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E ele chama essa pessoa para ajustar a conta. Essa pessoa não tinha como pagar, imagina. Era muito dinheiro. E ela suplica, ela clama, ela pede perdão. Então aquele rei, movido de compaixão, o perdoa. Ele sai feliz. Mas ele encontra um conservo que lhe devia 100. 100, diga 100. Será que existe muita diferença entre 10.000 e 100? Muita diferença. Mas aquele que lhe devia 100, ele vai chamar para o acerto. Diz, olha, me paga o que você me deve. E a pessoa suplica, insiste, pede perdão. E diz, você vai pagar tudo o que você me deve. Ele não foi capaz de perdoar aquela pessoa que lhe devia apenas 100. O seu Senhor foi informado a respeito da sua atitude. O chama de novo à sua presença. E diz, olha, eu não te perdoei 10.000. Como você não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia 100? Faz o seguinte, coloca-o na prisão. Ele vai ser entregue aos verdugos, são atormentadores, são demônios. Se você não perdoa, espíritos malignos são designados para atormentar a sua vida. A nossa chamada é para amarmos os nossos inimigos. A nossa chamada é para perdoarmos sempre aqueles que têm nos ofendido. Diga perdão. Não há memoriais construídos para trazer à memória esse tipo de comportamento, mas é uma recomendação bíblica, é a recomendação de Jesus. E para terminar, quero destacar aqui a última recomendação. Jesus, quando vai fechar o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, Mateus capítulo 16, ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mateus capítulo 28, ele diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o Evangelho não é uma opção para o crente, não é uma opção para o cristão, não é uma opção para aquele que teve um encontro com Jesus, é uma ordenança divina. Eu estava observando algumas pessoas que se comprometeram. Algumas pessoas se apaixonam na questão política, não é verdade? É um negócio impressionante. Voluntariamente.
E muitas pessoas se envolveram nesses dias, nos grupos, ganhando voto, é impressionante, só manda, as mensagens ficaram como que alucinadas para ganhar votos, e foi extraordinário. A minha oração é que sejamos assim, alucinados para ganharmos vidas para Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Alucinados, que haja em nós um sentimento. Imagina, presta atenção, quando você pensa em jejuar, quando você pensa, vou fazer um plano, vou jejuar, já começa a dar um negócio na tua alma, já começa a sentir fome. É um negócio esquisito, né? Não é negócio, não está nem sentindo fome, dá uma vontade de comer, não é fome. Só de pensar em jejuar, você já fica pensando naquelas coisas que você poderia comer e não vai poder comer. Não é um negócio assim, esquisito? Só de pensar em jejuar já dá vontade, fica meio que desesperado. A lombriga começa a querer comer o rim, o fígado, sei lá. Eu quero que você tenha esse mesmo sentimento, algo despertado dentro de você, para compartilhar o Evangelho. Este mesmo sentimento dentro de você, para você comer a palavra de Deus. Essa mesma vontade dentro de você, para você jejuar, para você orar, para você amar, para você perdoar, para você proclamar as boas novas do Evangelho. Nós estamos debaixo de um decreto profético que é reforma. A Bíblia diz que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Como pois invocarão aquele de quem não ouviram, aquele de quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? Tem que pregar. Diga para o seu irmão, tem que pregar. Diga, tem que pregar. Como vão invocar aquele de quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Pregue de manhã, pregue à tarde, pregue à noite, pregue de madrugada. Pregue. Compartilhe o amor de Deus. Aí você diz assim, apóstolo, eu não sei falar. Interessante, eu estava lendo a respeito de Apolo. Apolo era um homem eloquente. Ele falava, ele convencia, mas ele não tinha muito conhecimento das Escrituras. É interessante. Fiquei pensando a respeito do Espírito Santo. Ele não entendia, não compreendia, mas aquilo que ele já sabia, aquilo que ele já compreendia, ele pregava. E quando ele pregava, ele convencia as pessoas. Imagina. Então aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem, você já pode compartilhar. Amém? Você já pode compartilhar. Nós temos visto Deus fazendo uma obra extraordinária, poderosa, maravilhosa, que vai além daquilo que a gente pode enxergar, daquilo que a gente pode ver. Interessante, porque a gente não sabe todas as coisas que estão acontecendo na igreja. As pessoas, elas estão conectadas aos pastores e aos líderes, e muitas pessoas são alcançadas por libertação, por cura, por restauração, por prosperidade, e nós não temos um relatório dos acontecimentos. Eu tenho recebido algumas informações a respeito daquilo que Deus tem feito. Eu disse outro dia, chegando aqui, eu vi ali como que umas coisas esquisitas. Eu falei, que é isso? Não, é que fechou um centro de macumba, e a pessoa entregou tudo aqui, se converteu. Não destruir. Outro dia na pregação da palavra, falei a respeito das imagens, a pessoa chegou e falou, eu quero entregar tudo, destrói. Tem coisas acontecendo que a gente não está nem vendo, nem sabendo, mas Deus está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra, e aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. O despertamento espiritual está chegando sobre a sua vida. O despertamento espiritual está chegando lá na sua casa. O despertamento espiritual está chegando em Campo Grande. Esses são os dias de jejum, são dias de oração, dias de consagração. Leve a sério o jejum, leve a sério. Estabeleça um dia por semana, um dia. Eu me lembro aqueles dias lá, outrora, lá atrás, que nós orávamos e jejuávamos. Era 3 dias, era uma semana. Propósitos de jejum e oração, sem comer nada mesmo, e não entregava na tarde não. 3 dias de jejum assim direto, era comum, para chegar onde nós chegamos. E agora Deus quer nos levar a novas dimensões. Você pode ter o seu tempo de jejum, você pode ter o seu tempo de consagração. Deus quer derramar da glória dEle. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca. O jejum vai curtir o odre, que é o seu corpo,
templo do Espírito Santo, para a manifestação da glória dele. Dê um aplauso a ele. Vai se colocando em pé. Nós vamos orar. Nós estamos diante deste memorial chamado ceia. O pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o sangue que fora vertido na cruz. Mas nós estamos trazendo à memória a importância de você examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós estamos trazendo à memória a importância de jejuarmos. Nós estamos trazendo à memória a importância de orarmos. Estamos trazendo à memória a importância de nos expressarmos em amor. Estamos trazendo à memória a importância de nos expressarmos perdoando uns aos outros. Estamos trazendo à memória a nossa chamada e a nossa responsabilidade na proclamação do Evangelho de Cristo. Você pode entender isso? Diante de tudo que foi ministrado, eu quero dar a oportunidade para você fazer uma oração pessoal de entrega, de dedicação, de consagração. Hoje começa o ano novo bíblico, 5.777. E hoje pode começar também um novo dia para você. Um novo dia na sua chamada ministerial. Um novo dia no seu relacionamento conjugal. Um novo dia, um novo tempo no seu ministério. Deus está neste lugar. Ele quer se mover poderosamente sobre a sua vida. Você pode levantar as suas mãos e você pode abrir a sua boca e fazer uma oração de entrega, uma oração de dedicação. Faça uma oração, diga: Pai, eis-me aqui, eu me rendo, eu me entrego, eu me consagro diante do teu altar, diante do teu santo trono. Você pode chegar a Deus e pedir a Ele perdão pela negligência, pela omissão, pela indiferença que tem tomado conta da sua alma. Se expresse diante do Pai agora. Levante sua voz, você pode orar. Nós somos uma igreja pentecostal que pode falar alto, não tem problema não. Então abra sua boca, comece a se expressar isso. Ore, 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 clame. Clame. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e trarei cura sobre a sua terra. Essa é uma noite para nos voltarmos para Deus, pedindo perdão pela omissão, pela negligência, pela indiferença. Esta é a hora, meu irmão. Vá, se apresente diante do trono da graça. Há esperança para você. Há esperança, há esperança, há esperança para a igreja. Pai, nós nos curvamos ante a tua majestade. Nós nos curvamos ante a tua santidade. Pai, nós te pedimos perdão porque temos negligenciado a palavra. Nós te pedimos perdão porque temos negligenciado a oração, o jejum. Temos negligenciado o princípio do amor. Temos negligenciado o princípio do perdão. Pai, temos negligenciado o princípio da proclamação do Evangelho. Perdoa-nos, ó Deus. Nós nos apresentamos diante do teu santo trono. Colocamos os nossos corações à disposição do teu Espírito. Move, move, move. Pai, a tua palavra diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina para onde quer. Inclina os nossos corações para buscar a tua face. Pai, move, move, move o teu Espírito nesta noite sobre o teu povo, trazendo a consciência deste tempo profético para entrarmos numa nova estação. Eu chamo a bênção do Senhor, o mover do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe a unção, recebe a virtude, receba agora o avivamento dos céus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa para restaurar a minha vida. Diga: eu me rendo, eu me entrego à tua chamada, no nome de Jesus. Diga amém. Podemos assentar. Nós vamos ministrar a ceia. Você vai ser servido debaixo desta consciência profética. Eu quero convidar os pastores para estarem aqui no altar, e juntos vamos celebrar este momento tão especial para nós. Não é um momento comum. Nós não fazemos este ato simplesmente por uma formalidade religiosa. Não.
nós ministramos este momento como um momento muito especial para nós. Pastor Davi, vem para cá. Vem, pastora, fique aqui conosco. Queridos, essa é uma consciência profética. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Imagina isso. O significado da crucificação. Na cruz Jesus levou os nossos pecados, na cruz Jesus levou as nossas maldições, Ele se fez maldito no nosso lugar. Assuma hoje a sua identidade como filho de Deus. Ele pagou um preço pela sua miséria, pela sua pobreza, pela sua ruína. Todo o cativeiro é quebrado através da cruz de Cristo. Toda a opressão sobre os teus ombros podem ser quebrados pelo poder da cruz. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor, o presbítero, não, o exame é pessoal. O convite é para que você se autoexamine agora, para participar do pão, participar do cálice, trazendo à memória o que Jesus fez por você. Curve a sua cabeça. Faça a sua oração de consagração. Pai, consagramos diante do Teu santo trono as nossas vidas. Tudo o que queremos e desejamos é que o Teu propósito se cumpra integralmente em nós. Abrimos mão, ó Pai, da nossa própria vontade, para que a Tua vontade seja estabelecida. Queremos ser lavados e purificados e participarmos da ceia sem nenhum argumento, livres na consciência de toda condenação. Que venha a cura, que venha o vigor espiritual. Deus, aqueles que estão dormindo sejam despertados, toda a sonolência espiritual seja arrancada do nosso coração. Que venha o vigor para a jornada, que venha o renovo para a caminhada, que venha o fortalecimento, ó Pai, no meio do Teu povo. Que o Teu reino seja estabelecido na nossa vida, na nossa cidade e na nossa nação. Em o nome de Jesus, diga amém. Os obreiros vão estar liberando, fila por fila, e você pode vir ao altar, tomar o pão e o cálice, e depois voltar para o seu lugar para participarmos juntos, quando ministramos louvor e adoração ao nosso Deus. Estava sem parar.
Todos pegaram o pão e o cálice. Tem alguém que não pegou? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Participemos todos do pão que representa o corpo de Cristo. Depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos do cálice que representa o sangue de Cristo. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos, ó Pai, pelo amor manifestado a nós através de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pelas recomendações, pelas orientações da tua palavra. Deus, que o nosso coração esteja inclinado para buscar a tua face, examinando as Escrituras. Pai, que haja disposição no meio do teu povo para buscar a tua face em jejum e oração. Que haja disposição, Pai, nos nossos corações para nos expressarmos em amor, ó Deus, até diante daqueles que nos perseguem. Ó Deus, que haja sempre no nosso coração disposição para perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, porque fomos perdoados pelo Senhor. Deus, que haja disposição em nosso coração para a proclamação do Evangelho. Deus, desperta a tua igreja, Deus, para que todas as pessoas desta cidade ouçam a salvação que vem através de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre cada família. Ó Deus, que cada lar seja tomado pela tua presença. Deus, que a glória do Senhor venha sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, estabelecendo um novo ciclo de prosperidade e de graça. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, inunde todo o nosso coração, e que o teu nome seja engrandecido e exaltado hoje e para todo sempre. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Dê um abraço nessa pessoa linda que está perto de você. Diga a ela: Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Até na próxima quarta-feira, uma noite de avivamento.